Gisele Batista é geógrafa, doutora em engenharia civil e reconhecida como LinkedIn Top Voice no campo da sustentabilidade. Nessa conversa, conhecemos um pouco mais de sua trajetória, seu processo criativo para os conteúdos compartilhados nas redes sociais e, claro, tratamos da convergência e tendências em comum entre a engenharia civil e a sustentabilidade. Bem-vindos ao Fundcast. Recebemos hoje no nosso estúdio a geógrafa e doutora em engenharia Gisele Vitor Batista para uma conversa que nos conecta a setores através de um tema em comum, a sustentabilidade. Obrigado, Gisele, pela presença, pelo aceitar o nosso convite e estar hoje no Fundcast. Eu que agradeço demais aí o convite que me foi feito e é um prazer, uma satisfação de falar sobre um tema que eu tenho tanta paixão e me dedico tanto do ponto de vista de academia, do ponto de vista profissional e também de vários projetos. Legal. Tenho certeza que o nosso público vai gostar bastante, só pelo nosso bate-papo prévio, né? Gisele, nós te encontramos justamente durante a pesquisa para essa temporada. Essa é a terceira temporada do Fundcast e ela tem um tema que é a engenharia na rede. Então nós vamos trazer convidados como você que despertam, né, o interesse e fazem muito conteúdo de qualidade nas redes sociais, né? E na nossa pesquisa a gente achou, né, e com forte influência, conhecimento técnico no tema de sustentabilidade, que para nós, da Born Salles, do Fundcast, né, se tornou bastante interessante e um pouco conectado com o que a gente faz aqui, né, bastante conectado com o que nós fazemos aqui. Conta pra gente um pouco da tua trajetória e como ela te levou para essa atuação tão forte no meio digital. Perfeito. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer minha autodescrição, sempre preservando pela acessibilidade para as pessoas que têm baixa visão ou que não conseguem nos enxergar. Então, queria aqui fazer uma autodescrição para ficar todo mundo na mesma página e a gente começar a falar do que seja realmente sustentabilidade no mundo de hoje. Então, me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher cis com a pele clara, eu tenho os meus cabelos castanhos cobreados, são bem cacheados, estou usando uma blusa preta, estou usando um óculos com aro escuro e estou aqui sentada no estúdio com esse bate-papo que a gente vai ter aqui, que vai ser muito bom. Bom, quando a gente fala em produção de conteúdo, eu confesso que num primeiro momento ele veio muito do ponto de vista do meu propósito. Sustentabilidade é um tema que me define, é um tema que eu me formei nessa área, estudo muito sobre isso, leciono, faço projetos, e fazer conteúdos era algo tão embrionário, a gente está falando um pouco antes da pandemia. E aí foi mais engraçado porque os conteúdos eles começaram a fazer mais sentido para as pessoas do que para mim mesma. Então eu escrevia porque eu estudava e eu precisava conversar com alguém e colocava ali as informações, escrevia muito, fazia muitos artigos para dentro do LinkedIn. E aí eu comecei a receber feedbacks, dizia assim, olha, gostei muito do que você falou e faz muito sentido de tal forma aqui no meu trabalho. Ou eu tive um chefe, ou eu tenho uma liderança que se aproxima daquilo que você faz, ou o projeto que você está dizendo, né, é nesse caminho. E aí eu comecei a perceber que não era algo só orgânico, que a gente precisava tratar a criação de conteúdo como uma mudança na própria sociedade. Hoje a gente tem que ter visibilidade, a gente tem que estar na rede, a gente tem que estar se comunicando. E criar conteúdos foi uma forma que eu encontrei de posicionamento. Então não é criar qualquer conteúdo, né? E vou deixar dicas aqui, então, Luiz. Por exemplo, dentro da área da sustentabilidade eu poderia falar sobre diversos temas. Eu fiz um recorte. Quais são, eu chamo de hashtags, quais são as hashtags que eu me conecto? Por exemplo, mudanças climáticas é uma coisa que eu gosto de falar muito. Governança ESG, finanças sustentáveis, os grupos, né, que eu participo, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, eu vejo hoje que falar sobre sustentabilidade ou se posicionar de acordo com os conteúdos que você cria é uma forma de você se diferenciar diante do mundo com tanta gente e tem tanta gente falando sobre tanta coisa que não tem relevância nenhuma. Então, começou como algo bem orgânico, mas hoje eu tenho isso como um posicionamento dentro da minha marca pessoal e profissional, da minha consultoria, que é a Arpia Meio Ambiente. A gente faz projetos para isso e traz essa relevância e se conecta com o público com algo que faça sentido para eles. Legal. Tu vês de uma formação ligada à geografia e sustentabilidade, mas dialoga claramente com a engenharia, negócios e gestão. Como aconteceu essa convergência entre áreas aparentemente diferentes? Então,
Eu venho da formação, né, de geografia, fiz mestrado na geografia, mas eu fui fazer meu doutorado na engenharia civil. Porque quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com licenciamento ambiental, a gente precisa da engenharia junto, ou esse olhar em conjunto, para a gente tratar de questões importantes de como a gente ocupar bem esses espaços, né, os territórios. Então, hoje, a engenharia e a sustentabilidade não são saberes ou conhecimentos que estão andando em paralelo. Bem pelo contrário, uma precisa da outra. A gente vive numa urgência planetária, né? A gente tem 9 limites planetários, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. A gente tem 9 limites planetários que mostram quais seriam o ponto ideal de a gente ter sobrevivência na Terra. Então, quais seriam esses limites? Acidificação de oceanos, emissões de gases de efeito estufa, a questão das mudanças climáticas, desfaunação, perda de biodiversidade, enfim, a gente tem 9 elementos. E não é uma coisa inventada, são cientistas ao redor do mundo todo que eles colocam que a gente precisa alertar isso para a gente ter uma vida equilibrada dentro do nosso planeta. A gente já ultrapassou 7 dos 9. Então a gente precisa hoje conciliar a inovação, a engenharia, tecnologias, para que a gente olhe para tudo isso, de novo, como uma coisa só. Vou te dar um exemplo. Desses 9 limites planetários, a gente conseguiu reverter um, que era emissões de aerosóis. Lembra, um tempo atrás, que a gente fazia, olha na sua geladeira, se ela está, né, o isopor, tinha tantas campanhas. Então, quer dizer, tem agora 2 ou 3 meses, a gente conseguiu reverter. Então, quando a gente olha isso como algo único, engenharia mais geografia ou ciências ambientais, a gente tem aí um potencial gigante para reverter tantos processos que a gente acaba criando, né, dentro do nosso modo de existência e sobrevivência aqui enquanto sociedade, que causa impacto, e hoje esse impacto está devolvendo para a gente dentro do nosso modo de vida. É interessante a tua fala, é importante. Dentro desse cenário de transformação, de necessidade de transformação, a gente tem observado bastante discussão um pouco sobre questão de transição energética, né? Até talvez por conta do congresso em Paris, enfim. Ela tem, hoje eu acho que é o tema, né, já que depois do aerosol, é um tema que está em pauta hoje de forma bastante importante entre os governos, entre as grandes empresas, enfim. Com certeza. E, de novo, a engenharia tem um papel fantástico nesse sentido. O que a gente vive hoje, a gente chama de economia marrom, ou seja, uma economia baseada em queima de combustíveis fósseis. Então, a gente tem uma economia que é uma economia que polui muito. E a gente precisa caminhar para um outro aspecto, que é o que a gente chama de economia verde, que é uma descarbonização, ou seja, energias limpas e renováveis. E é bem bacana, e eu quero fazer um parênteses aqui, que o Brasil ele tem uma posição diferenciada, porque lá atrás a gente tomou uma posição, e aí trago de novo a engenharia para, né, poder pensar nisso, como não são coisas separadas, né, dissociadas, a gente teve uma postura de dizer, não, a gente quer utilizar outro tipo de energia ou energias alternativas, e aí o papel do Brasil hoje nessa questão climática global é diferenciada. Enquanto tem países que estão lá batendo cabeça para sair da dependência do petróleo, fóssil, né? Do fóssil, a gente já tem hidrelétrica, a gente já tem eólica, a gente já tem energia solar, então a gente já tem um caminho muito grande. O nosso problema é outro, a gente tem mudança de uso do solo e desmatamento, que é o que mais polui dentro do nosso escopo hoje. E aí você trouxe o Acordo de Paris. Sim. O Acordo de Paris, ele é um diferencial, ele é uma virada de chave, dizendo assim, olha, o mundo está caminhando, os novos limites planetários, o mundo está caminhando para um espaço que a gente não vai conseguir manter a vida como a gente conhece hoje dentro do nosso planeta. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o Acordo de Paris traz, né, do ponto de vista das mudanças climáticas, um acordo global, acordo de cavalheiros, porque ninguém é obrigado, então, né, os países, olhando esse problema complexo, disseram, a gente tem que mudar isso de alguma forma para que a gente consiga reverter essa situação. E aí a gente fala muito de business, né? Como é que esses negócios se mantêm no longo prazo, como é que a gente torna esse planeta muito mais sustentável. Então, a gente poderia estar muito pior se a gente não tivesse o Acordo de Paris, e às vezes a gente acha que não está funcionando, funciona sim. Talvez não tenha o esforço necessário para isso, mas a gente já tem feito muita coisa. Legal. Né? A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre sustentabilidade, né? Eu só acabei inserindo o tempo por conta da questão que comentou sobre o aerosol. Acho que é importante a gente entender essas estratégias que são mundiais, né? No teu LinkedIn, possui uma presença muito forte, sendo considerada top voice, né? Então é importante você falar sobre isso.
E também se isso foi algo planejado estrategicamente, você comentou, né, que se tornou uma coisa hoje obrigatória, né, no teu perfil, o teu posicionamento, e estender tuas ideias, teu posicionamento sobre diversos temas relevantes. Mas como aconteceu, isso foi de forma natural mesmo, ou seguiu ao longo da tua carreira em paralelo a tua formação, a tua atividade profissional também? Bacana. Primeiro explicando o que é o Top Voice, né? A LinkedIn, hoje a gente tem a maior plataforma profissional do planeta. Então, né, se você não está ainda conectado numa rede que esteja, né, com linguagem de profissionais, então o LinkedIn é a maior plataforma que a gente tem. E aí, quando o LinkedIn escolhe profissionais, seleciona esses profissionais para que sejam representantes da plataforma, veja, eu represento a marca LinkedIn através do meu posicionamento e da minha autoridade, porque eu sou reconhecida pelos meus pares, então eu recebo um selo, que eles chamam de selo azul, que é o selo de Top Voice. Quando eu comecei a produzir conteúdos, eu nem sabia que existia Top Voice ou que LinkedIn tinha isso, assim, de verdade, era uma coisa assim muito longe. Eu fiz algo espontâneo, querendo trocar ideias com os meus pares, com os meus colegas, para entender um pouco mais, né? E aí, foi em 2022, eu participei de uma seleção, eu fiquei entre as 10 pessoas que mais produziam conteúdo de sustentabilidade ou referências nessa área dentro do Brasil. Então, eu fui LinkedIn Creator Top 10. E aí eu disse, opa, peraí, então existe um universo do qual eu não tinha ideia do que significava isso. E aí no final daquele ano eu participei de um processo seletivo dentro do LinkedIn, foram 300 pessoas no mundo, 100 no Brasil, e eu fui uma das selecionadas para falar sobre sustentabilidade. E eles fizeram o que a gente chama de Programa de Aceleração de Criadores de Conteúdos. Olha só, em 2022. E a gente teve muitas dicas, a gente teve muita troca e mostrou realmente o que significava, qual a importância da rede e qual é a importância de a gente estar se posicionando na rede de uma forma saudável e coerente. A gente não está falando, né, existe uma diferença entre influencer, que é o que a gente chama de dar dancinha, ok? E o influente é aquele que tem autoridade. E aí no 2023 eu disse, eu quero ser Top Voice. Eu quero ser Top Voice. E fiz toda uma reprogramação, criei um editorial. Então, me dediquei muito, selecionei as hashtags, vinculei muito a minha linguagem para cada público do qual eu estava tratando e como é que eu ia trabalhar isso. E aí eu botei como meta. Eu disse, eu quero ser LinkedIn Top Voice. E depois de um ano, na primeira dobrada eu não fui, nem 2022 para 2023, mas de 23 para 24 eu fui selecionada. Que legal. Então, eu achei assim que foi muito bacana porque me trouxe muitas oportunidades. Por exemplo, vocês me encontraram através da referência que a plataforma me proporcionou. Exatamente isso. Que legal. Então, parabéns, né? Mérito de ter esse planejamento, de colocar em prática, né? E ter o reconhecimento do teu conhecimento e do teu esforço. Que legal, né? Existe um certo preconceito dentro da engenharia e das áreas técnicas contra profissionais que produzem conteúdo? Já sentiste isso? Já. Já, porque acham que criar conteúdo confunde muito, como eu te falei, né? Criar conteúdo é a pessoa que não tem nada para fazer, ou a pessoa que está buscando, né, qualquer coisa, enfim, não é isso. Quando você tem esse posicionamento de se comunicar com seu público, com a sua rede, isso não é falta de serviço, bem pelo contrário. É como você é mais estratégico e mais assertivo dentro da tua própria carreira. Isso é um planejamento de carreira. Onde é que você quer chegar? De novo, quando eu vencia, eu tinha preconceito também, tá? No começo, assim, eu achava que eu era muito acadêmica também quando eu escrevia no começo, mas depois eu fui interagindo com a própria rede e eu conheci muitos profissionais. Eu tenho um networking gigante e muitos acessos. Então, um exemplo que eu vou te dar aqui. Hoje eu faço parte da ANEFAC, que é a Associação Nacional de Executivos do Setor de Finança, Administração e Contabilidade. Lembra, eu sou geógrafa, eu não sou da área de finanças, mas a ANEFAC me escolheu para representar a entidade num grupo internacional sobre ESG. Então foram as minhas green skills, ou como eu enxergo a sustentabilidade, que me levou até lá. Eu consegui vencer meu preconceito, então fica a dica para quem quiser, né, ainda que tenha essa barreira, vença esse preconceito, comece a pensar em como é que você pode, né, criar conteúdos ou trabalhar com conteúdos para que você tenha um planejamento de carreira muito maior e muito melhor. Legal. Hoje o profissional de engenharia, ou profissional bom tecnicamente, vamos falar assim, né? Mas não sabe se comunicar, ele corre o risco de se tornar invisível no mercado? Ele já está invisível no mercado.
Lamento lhe informar, né? Né? Se você não se atentou ainda para isso, né? Comece a olhar para os seus pares. Quem é a sua referência hoje na área? O que essa pessoa está fazendo? Como é que ela se comunica? Como é que ela se posiciona? Porque a gente precisa dessa visibilidade. De novo, não é para ir para a rede fazer dancinha ou fazer vídeo de reels que não tenham, né, uma coerência. Não é sobre isso. E também não precisa trazer uma linguagem muito técnica. Como é que você consegue realmente contribuir com outro profissional, dando dicas, né, os projetos que você está trabalhando. Então, acaba trazendo muito, sim, agregando aquele profissional quando você não se expõe na rede, quando você se mostra ou você se posiciona na rede para os seus pares. Tá? Ô Gisele, até reforçando um pouco isso que você comentou, como nasce um conteúdo teu? Né? Assim, o que tu faz, o teu olhar sobre um tema e pensar, pô, isso precisa virar uma postagem ou precisa virar um tema de uma publicação? Eu tenho um editorial, então eu tenho uma estratégia. Nada vai para a minha rede se não tiver uma estratégia, uma intencionalidade. Não é falando texto, hoje eu falo sobre uma coisa, amanhã eu falo sobre outra, agora todo mundo está falando sobre tal assunto, então eu vou falar sobre aquilo. Ninguém tem que ir nada. Você tem que ter a sua estratégia. E aí eu seleciono muito. Eu tenho aquele editorial que trabalha com conteúdos instrutivos, então eu vou lá e falo, por exemplo, uma mudança de uma legislação, ou eu falo sobre um conceito técnico, como é que a gente trabalha esse conceito na prática. Então eu vou brincando, né, e democratizando esse conteúdo, trazendo a sustentabilidade, tirando do tema técnico para o dia a dia das pessoas, e aí isso eu faço de uma maneira já planejada. Mas também tem momentos que tem uma notícia que aquela notícia me provoca. Não porque está todo mundo falando, olha a diferença. Não, eu não vou com a boiada, não é sobre isso. Como é que você pode contribuir, como é que vai o seu olhar. Luiz, a gente tem muito conteúdo na rede hoje e é difícil a gente selecionar aquilo que é de relevância. Então, quando você pega uma notícia e traz uma interpretação, faz uma curadoria sobre aquilo, conecta com aquela área em específico, né? Qual é o impacto, por exemplo, de tal legislação dentro daquilo que você faz hoje, né? DSG, por exemplo, mudanças climáticas. Então, você está conectando o seu público e aí você consegue ter esse engajamento da rede. Então, eu tenho muito de estratégia por trás, não é nada ingênuo ou aleatório, tudo tem uma intenção. Uma intenção. Eu vejo que eu ouvi até, né, algumas ou várias publicações suas, geralmente contando temas ou reportando temas de um evento que você participou, que você foi convidada como palestrante, enfim. Isso também é uma estratégia de divulgar o evento e também de trazer para o teu público a importância de você estar participando, das pessoas estarem participando de congressos, estarem se atualizando, estarem estudando diariamente. Enfim, é uma estratégia também dentro do teu contexto? Com certeza. Uma coisa é diferente dizer, participei do evento tal e fui palestrar. Outra coisa, nesse evento nós conversamos sobre esse assunto, a pauta que veio foi isso, ou teve alguma provocação em específico que naquele momento. Veja, eu estou trazendo o meu público para dentro do conteúdo que foi tratado. Eu não estou só reportando uma fotografia estática, né? Por mais que seja ali um post, ok? Mas eu trago para dentro daquele momento que eu vivenciei e o que está latente, porque um congresso geralmente você seleciona as principais cabeças, as pessoas que estão mais à frente daquela temática naquele momento. Então, eu acabo dando essa contribuição, um pequeno recorte do que aconteceu aquele projeto, não simplesmente fazendo um relato que estive lá, participei e palestrei. Legal. E como tu escolhe a linguagem? Existe um equilíbrio entre a profundidade técnica e a acessibilidade? Total. Aí aqui a estratégia fala, a gente traz a estratégia na ponta da mesa. Porque assim, primeira coisa, você precisa entender o seu público. E aí fica muito a dica, né? Então, quem está começando ou quer começar a criar conteúdos indiferente da área, né? Você tem que entender para quem você está falando. Qual é o conteúdo que você gera? Que tipo de conhecimento que você vai estar transmitindo? E aí, Luiz, assim, dependendo do teu conteúdo, dependendo do teu público, você vai fazer estratégias diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de escrever. Então, eu tenho muita facilidade na redação. Eu tenho 2 news dentro do LinkedIn. Uma news tem, acho que quase 11 mil pessoas e uma outra tem 6 mil. Olha só. Então um artigo que eu escrevo, que eu coloco lá,
11 mil pessoas recebem automaticamente no e-mail delas. Então, quando eu escrevo um artigo, eu seleciono aquele público que é mais sênior e se leva. Por quê? Porque ele quer um conteúdo muito mais denso. Ele quer insights, ele quer posicionamento. Lembra do que eu falei da visão? Saiu a legislação X. Um monte de gente está falando sobre isso. Mas a minha percepção sobre essa legislação nova, qual é o impacto disso, qual é o desdobramento disso para o negócio, como é que ele tem que preparar, né, esse negócio, essa estratégia. Então, aqui eu crio um conteúdo muito mais denso e muito mais profundo para poder dar esses insights e, de novo, reter a atenção desse segmento. Quando eu quero algo com muito, eu chamo de nuggets, com algo muito mais pontual, pequeno, rápido, eu estou falando com pessoas que estão começando. Ela não consegue ter um nível sênior de avaliar isso. Então eu tenho que trazer um conceito mais enxuto, né, talvez uma prática, né, bem objetiva ali, e aí ela vai ler aquele post ou um vídeo muito mais concentrado e adensado. Então, isso, a linguagem é a minha linguagem, é a forma como eu me comunico. Mas como eu apresento esse conteúdo, de novo, tem que ter uma estratégia por trás, porque senão você pode fazer um conteúdo muito bom e se perder, e não atingir aquele objetivo que você tinha ou alcançar aquele público que você, né, tanto deseja, ganhar o posicionamento dentro daquele contexto. Tudo bem, dá para sentir a tua preocupação em termos de estratégia mesmo, né, de associar aquele conteúdo, aquela postagem a quem deve chegar de fato, né? Então, eu tenho um Pack Creator, que eu chamo, são 20 ferramentas que eu ensino no mini workshop que eu faço, 20 ferramentas de criação de conteúdos que eu chamo de LinkedIn com propósito. Então, não é simplesmente criar o que você vai criar. Então, trabalha o autoconhecimento, trabalha quem é o teu público, qual é a tua linguagem, como é que você se expressa melhor. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer um vídeo. Ai, que sofrimento, gravar 40 segundos. Mas eu escrevo 6 páginas com mais facilidade. Então, como é que a gente... Não existe a melhor ferramenta, é aquela que você melhor se expressa. E aqui dá conexão. Então, tem que ter estratégia e tem que ter ferramentas para que mostrem para você qual é o melhor caminho que você tem que seguir. Sempre pensando no êxito. Legal. Gisele, eu vou mudar um pouco, né? Acho que foi importante tua fala sobre como você direciona, né, as tuas estratégias, as tuas ações dentro da rede social. Vou levar um pouco para o tema técnico, né, da sustentabilidade, enfim, né, que muito te traz, né, como na tua expertise dentro das tuas questões técnicas e na própria rede. Você comenta muito sobre ESG. Então, o que é o ESG para o nosso público, né, para quem está assistindo o Fundcast, e como o ESG virou uma transformação real nas empresas, ou muitas vezes, apenas uma linguagem corporativa. Pergunta de 1 milhão essa. Então, o ESG, a gente traduzindo do inglês para o português, são práticas ambientais, sociais e de governança que as organizações aplicam, né, e inserem dentro dos seus processos. Mas existe aqui um desdobramento, não é simplesmente uma junção de coisas que a empresa já faz. O ESG, ele é um novo modelo de negócios. Como é que eu enxergo as questões não financeiras que a gente chama, que são as questões ambientais e sociais, e como é que esses elementos acabam impactando o meu negócio? Eu vou te dar um exemplo muito fácil que o pessoal da engenharia vai entender. Quando a gente fazia os projetos ambientais, ou os projetos de engenharia, a gente está chamando lá atrás, né? E aí, empresas como um todo. A gente tinha as externalidades, ou seja, eu ia até um determinado ponto, atendia a legislação, e o que não cabia na minha, né, naquele escopo ficava para trás e ficava de fora. O que acontece? Não existe o fora. A externalidade é, hoje, né, vista pela ótica do ESG, um risco não mensurado. Mudanças climáticas. Então, aquilo que a gente achava, não, vamos poluir, a gente pode desmatar, né? A conta não fecha. Quando a gente teve uma série de problemas socioambientais e a gente achava que isso estava fora, não, agora volta como um risco para dentro das organizações. Então, em 2004, olha só, 2004 para 2005, grandes bancos mundiais, a gente não está falando de ativismo, a gente está falando de mercado financeiro, mercado de capitais, se reuniram e disseram, no longo prazo, se a gente não olhar para essas questões não financeiras, ambientais e sociais, o valor do dinheiro vai mudar e vai trazer prejuízo. E a gente não vai ter a perpetuidade dos negócios. Então o ESG mostra muito isso. Olha, você, o que você está fazendo hoje? Seja algo pequeno, às vezes a gente acha que tem que fazer alguma coisa muito extraordinária, não.
Tem que ser uma estratégia. Você fazer porque você acha que é certo e você fazer como uma entrega para o seu cliente, né? Buscando ali um melhoramento. Então, o ESG, quando tem gente que acha que é moda, mas ninguém mais fala sobre ESG. Jura? Então, a partir de 2027, as empresas de capital aberto precisam declarar a sustentabilidade no seu balanço. A gente está falando da sustentabilidade geral e as questões climáticas também. Lá fora, a Europa já está muito mais madura nesse sentido e está cobrando legislação, vem para cá, para dentro do Brasil, para que a gente consiga organizar. E aí a questão, não só mais dentro do muro da tua organização, mas a gente está falando da cadeia produtiva, que a gente chama de escopo 3. Então, aquela história de que dizia assim, teve um problema de trabalho escravo. Não, mas isso não era problema meu, eu terceirizei, eu era uma empresa contratada. É problema seu. Se está na sua cadeia, tem que estar sob a sua ótica. Então, o ESG ele vem muito para mostrar como a gente pode fazer melhor. Como é que as empresas podem se tornar mais conscientes e responsáveis com os elementos ambientais e sociais e o econômico, né, obviamente, que as empresas já conhecem. Você entende que os CEOs das empresas, eles estão conectados ou está fazendo parte da formação deles a questão do ESG como uma meta, Absolutamente. Absolutamente, né? Absolutamente. Porque parte deles, né? Sempre. Com certeza. É estratégia, que aí vem da alta liderança, e cultura, que tem que estar no operacional, todo mundo entendendo que isso é uma pauta importante. E mais do que nunca, a gente está falando sobre posicionamentos de empresas do ponto de vista de gestão de risco. Então, a empresa tem que olhar para o lucro, obviamente, para o risco, com certeza, mas também para o impacto. Não existe uma empresa espacial flutuando que não tem um impacto no mundo. Ela está no território e como é que ela conversa com aqueles elementos daquele território. Olha como a junção da sustentabilidade é transversal. Eu adoro esse tema, Luiz. Eu falaria aqui a tarde toda. Ótimo, temos tempo para isso. Um pouco, né, reflexivo, assim, na tua opinião, qual é o maior problema do ESG hoje? É a falta de conhecimento técnico? Ou você até comentou sobre o excesso de discurso, ou né, não se tornar um excesso de discurso, e sim a imposição da necessidade do conhecimento, uma empresa não ficar à deriva na questão da sustentabilidade? Tem empresas ainda, a gente tem empresas que estão fazendo o trabalho de casa super certo, tá? Então não é porque a gente não tem escala que não exista, não é sobre isso. Mas tem empresa ainda investindo no tal do greenwash, já ouviu falar? Que é a lavagem verde, que no relatório de sustentabilidade está bonito, né, está fazendo todas as práticas, mas você chega, né, puxa o tapete, embaixo do tapete está toda a sujeira ali, não está fazendo as suas atividades, não tem um compromisso real com a agenda. Quando uma organização diz, eu quero me posicionar, eu quero fazer algo em relação a essa temática da sustentabilidade, essa é uma declaração pública e ela tem um compromisso. Olha a governança do ESG aqui como é grande, né? Mas existe ainda aquelas que estão esperando para ver. Não, isso vamos ver como é que vai ser, o que o concorrente está fazendo, né? Vamos ver se até vir uma lei que me obrigue. Já existe isso. Se você não é empresa de capital aberto, como eu comentei, se você está numa cadeia produtiva, se você presta serviço a uma empresa de capital aberto, automaticamente você tem que se enquadrar, porque é algo muito maior. Então a gente está falando de bancos, grandes bancos acesso mundiais, a financiamentos, tudo, acesso a financiamento, a questão do próprio valuation da organização, porque é sobre risco. Se essa empresa não está se preocupando, lembra da externalidade que não é fora? Ela volta como risco? Se ela não está atenta para isso, isso é um problema. E aí tem muita empresa, quando empurra com a barriga, ela vê ESG como marketing. A gente faz aqui, a gente é 100% sustentável. Eu disse, nossa, vivendo num planeta que está doente com uma série de problemas, você é uma célula única, não existe nenhuma empresa 100% sustentável. E talvez nunca exista. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente melhora. É um PDCA em evolução, né? O que tem que ter são empresas comprometidas. Então, se você ainda olha o ESG do ponto de vista só do marketing, só do reputacional, você está perdendo tempo e vai perder dinheiro. Então, o ESG é estratégia e cultura. Em uma das suas postagens recentes abordasse a inovabilidade no ESG, né? Tu traz uma provocação recorrente à cultura ESG das organizações, como traduzir conceitos, métricas e exigências regulatórias em algo que faça sentido concreto na vida das pessoas. Fale um pouco sobre essa tua postagem, sobre a inovação e sustentabilidade. Perfeito. Quando a gente fala em inovabilidade, significa inovação para a sustentabilidade.
A gente tinha esses conhecimentos todos segmentados e fragmentados, ok? Nos tornamos tão especialistas que depois a gente não consegue mais voltar e ter a tal uma visão holística, uma visão muito mais abrangente. E aí, quando a gente fala em inovabilidade, a gente está pensando em soluções que ajudem o cotidiano das pessoas, ok? Mas que tenha a carga da sustentabilidade. Eu faça isso de uma forma inovadora, eu ajude o planeta já com aquilo que eu estou fazendo, mas de uma outra perspectiva. E aí essa postagem que você está comentando, ela vem muito de dentro de uma pesquisa que eu fiz sobre a Ecomilhas, que nada mais é do que você, é um aplicativo que existe, e você baixar aquele aplicativo e fazer as suas métricas das suas viagens. Então, né, que você faria de carro sozinho, você está fazendo, por exemplo, uma carona coletiva ou bicicleta. E você, desculpa te interromper, mas é referente até o casa-trabalho. Casa-trabalho relativo ao mundo corporativo. O que a gente já tem hoje nas milhas do avião, quando você compra, eu quero tornar mais sustentável, vou pagar pela compensação. Eles tiraram essa ideia e colocaram isso dentro da pauta do ESG. Por quê? Porque quando a gente fala em responsabilidade das organizações, elas têm que ver não só, de novo, o que está aqui dentro do meu processo, mas nesse todo. E nesse todo, uma das questões do escopo 3 que se trata, né, das emissões, é o deslocamento dos colaboradores, dos trabalhadores. Então, como é que eu vou mensurar isso? Existe hoje um aplicativo que você pode colocar, baixar e fazer o seu trajeto, e se você fazer ele a pé, né, que seja factível, ou de bicicleta, ou algum outro transporte, né, que seja coletivo, por exemplo, você consegue mensurar isso. Qual a redução? Eu tinha uma redução, eu indo de carro sozinha, e agora eu estou, né, um transporte mais sustentável. Essa diferença aqui, a Ecomilhas consegue te dar bonificação. Seja através de parcerias que tem com o iFood, enfim, outras coisas, ou até financeiramente falando. Então, as organizações, as empresas, contratam a Ecomilhas para poder estar melhorando um ponto que seria sensível para ela. Olha que bacana, não precisa inventar isso no seu processo sozinho. Utiliza, já vê o que está acontecendo no mercado, e aí ela consegue reduzir aquele impacto. Então, aqui a inovabilidade traz muito isso, algo que já existia, foi adaptado e acaba preenchendo uma lacuna ou um problema para uma determinada organização, e aí ela vai fazendo isso e vai contribuindo com a saúde dos colaboradores e também está contribuindo com a saúde do planeta. Legal. Acho que a questão da Ecomilhas falou que é um aplicativo, né? É um aplicativo. Isso as pessoas conseguem fazer uma busca na internet e achar esse aplicativo e passar... Conseguem, sim. Qualquer coisa está no meu artigo, dentro do meu LinkedIn, Gisele Victor Batista. Tem lá ESG na Prática, que é a minha news, e tem esse artigo lá, tem todos os dados, todas as informações. Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre inovabilidade, acabei conhecendo a Ecomilhas e fiquei bem encantada. Legal. Gisele, trazendo um tema que até é bem atual, né? Qual é a sua visão sobre a questão dos carros elétricos, né? A eletrificação da frota de veículos nas cidades? Qual é o impacto disso em relação à sustentabilidade? É bacana essa pergunta, porque a gente pode analisar ela sobre dois aspectos. O primeiro, obviamente, quando a gente diminui as emissões de gases de efeito estufa, a gente está melhorando a qualidade de vida, está reduzindo essas emissões dentro das cidades e a gente consegue ter um melhor resultado do ponto de vista da sustentabilidade. Mas talvez o ponto importante para a gente ver será que substituir só o carro elétrico, o carro queimando combustíveis fósseis por carro elétrico, vai resolver o problema, por exemplo, dos trânsitos? Será que não é uma visão que a gente tem, eu substituo uma coisa pela outra? Mas qual é o gatilho que tem por trás? O nosso modo de vida. Então, às vezes, fiz recentemente uma visita ao interior do estado e conversando com um motorista que me levou até essa visita, que eu fui fazer, uma visita técnica, ele disse, olha, meu vizinho tem 5 pessoas e tem 5 carros dentro da casa dele, que ele estava reclamando do trânsito. Aí eu falei para ele, disse, então, será que adiantado tem que fazer mais estradas? Será que a solução é mais estradas ou o modo de vida que a gente tem hoje? Como é que as famílias estão se organizando a sua logística, a sua vida diária para estar consumindo mais e mais e mais? Então, talvez a minha provocação venha nesse sentido. Será que o carro elétrico em si seria uma única solução? Porque daí a gente teria que, se cada pessoa tiver o seu próprio carro, não tem de novo recurso no planeta que suporte tanto consumo. Então, é melhor do que a gente tem hoje, ok? Quando a gente fala em reduzir emissões, a mitigação climática, ela é excelente, ela é fundamental, mas talvez tenha algo por trás, ou uma camada por trás que a gente precise pensar
para poder melhorar essa qualidade do planeta. Então, me desculpa, sou um pouco provocativa. Mas a ideia é essa, que a gente traga realmente, então, né, não botar numa balança um sim ou não é binário. Mas como é que a gente pode transformar de uma maneira muito mais ampla? Isso envolve, de certa forma, o planejamento das cidades, né? Exatamente. Desde um plano diretor, desde macro zoneamento, o zoneamento da própria cidade, definição do que é área de residencial, que é área comercial, que é área industrial, enfim, definir os espaços bem, né? E de alguma forma impactar no que a gente estava conversando anteriormente, o deslocamento das pessoas, o transporte público com qualidade, com segurança, conforto, enfim, né? Não adianta o transporte individual se tornar um outro transporte individual. É enxugar gelo, né? É enxugar gelo. E claro que a gente tem muita tecnologia, então, uns 2 anos atrás eu participei de um lançamento do veículo elétrico que a Iveco estava trazendo para cá, caminhão elétrico, e ela dizendo que pesquisou e que testou aquela bateria em extremos. Então, em lugares que são bem frios e lugares que são bem quentes, e depois aquela bateria podia ser utilizada, quando ela não tiver mais serventia para o transporte, ela pode ser utilizada, por exemplo, dentro de casa. Né? Então, olha como a gente tem inteligência, olha o quão a inovabilidade, a engenharia faz parte desse processo. Mas a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás e ver qual é o gatilho que está provocando aquilo, qual é o ponto ali que a gente precisa ter a virada. Muito se fala em desastres naturais. Eu vou até mudar um pouco, né? Vou trazer o tema, já que você, né, também fala bastante com competência sobre mudanças climáticas, né? Muito se fala em desastres naturais, mas sabemos que muitos desses eventos possuem forte relação com a ocupação urbana, gestão territorial e decisões humanas. Como tu enxergas essa questão dos desastres e o envolvimento, né, dessas gestões territorial e humana? Perfeito. Primeiro, né, fazer uma observação, a gente quando a gente fala assim, o desastre é natural, a fúria da natureza, não existe isso. Né? O desastre pode até ser provocado por elementos, né, naturais, mas a causa, o gatilho, é antrópico. Então, esse esclarecimento, para a gente poder ter, ele é fundamental para a gente entender o peso das coisas no que a gente tem hoje dentro da questão da sustentabilidade. E a gente está tendo eventos climáticos extremos que são cada vez mais intensos, mais imprevisíveis e frequentes. Mas sempre existiu, a gente teve uma tormenta não sei lá quando, uma grande enchente não sei o quê, em 2008 aconteceu, né, no Morro do Baú, na região ali de Ilhota, no Vale do Itajaí, mas a gente tinha isso muito mais esparçado. Não sei se você lembra, no final de 2023, em cerca de 2 meses, a gente teve 9 eventos climáticos extremos. Teve um no domingo, teve um na terça e teve outro na quinta. Então, olha o quão frequente está cada vez mais isso. E aí a gente tem que ter algo que a engenharia pode nos ajudar muito, é a adaptabilidade. Como é que a gente consegue manter esses territórios, e aí a gente fala dos territórios das cidades que são extremamente adensados e que possuem áreas que não são, com locais, né, ocupação, que não são apropriadas para essa ocupação, como é que a gente consegue trazer isso de uma forma que traga segurança para as pessoas, obviamente, que traga funcionalidade dentro daquela cidade. Uma enchente nunca é um problema só ambiental. O rio que teve a vazão maior e está alagando as ruas. Não, a gente está falando do ponto de vista logístico. Isso tem um impacto muito grande dentro da própria economia. Quando isso se estende ou quando isso é muito frequente, pode acabar com aquele negócio. O abastecimento de uma determinada cidade que precisava daqueles alimentos, daqueles produtos, enfim, isso também está sendo impactado. Então, olhar para o território a partir da lupa das mudanças climáticas, e aí a água é um elemento fundamental aqui, né, os eventos hidrológicos extremos, chove demais, né, muita enchente, ciclone bomba, ou o contrário, seca, não tem água para poder ter o funcionamento das atividades básicas, né, e econômicas de determinadas regiões. A gente precisa trazer muito, muito seriamente a questão do planejamento urbano. Como é que eu consigo ter aquele território adaptado a esses extremos que eles vão acontecer? O exemplo que a gente tem é do Rio Grande do Sul, né? Acho que um dos exemplos mais didáticos que a gente teve em maio de 2024, aquela grande chuva concentrada num único lugar
e que levou casas, levou vidas, Cidades, negócios, cidades, bairros, e o próprio Estado como um todo colapsou. A gente perdeu infraestrutura, a gente está falando, né, de estradas, de casas que não existem mais, a gente está falando de sistemas produtivos, então a agricultura foi impactada, as indústrias foram impactadas, e a população como um todo que ainda vive, né, toda a tragédia, o trauma que aquela grande catástrofe causou. A gente percebe talvez que, você comentou, os eventos extremos já aconteciam, agora acontece de uma forma mais intensa, frequente, e afetando mais pessoas. As cidades cresceram, a população cresceu, principalmente a gente olhar no cenário de Santa Catarina, por exemplo, o litoral catarinense, enfim, mas também no Rio Grande do Sul, enfim, hoje parece que ele acaba impactando em mais pessoas, ou talvez a própria comunicação no meio digital tem esse papel de trazer essa notícia de uma forma mais rápida, né? Enfim, eu não, né? Então, isso pouco... eu acho bem bacana que você está trazendo isso, porque a gente tem o outro lado da moeda, que é a desinformação ou informação errada. Tem pessoas que ainda acreditam que eventos extremos é um discurso ou uma narrativa de determinada fatia política e que isso não é fato. E aí, cada coisa que eu estou comentando aqui com vocês, eu posso citar os relatórios, eu posso citar os estudos, onde é que está o site, em que ano que foi feito. Então, quando a gente fala que os eventos climáticos existem e eles são decorrentes das atividades humanas, a gente está falando de um relatório de cientistas no mundo todo, mais de 2.000 cientistas, inclusive brasileiros que a gente tem, né, que participam disso, que avaliaram mais de 14.000 documentos ao redor do mundo e dizem assim, sim, isso é algo que é importante, isso é algo que a gente precisa olhar. E aí, uma questão também que a gente tem que trazer para a mesa é que não é uma única solução. Então isso é responsabilidade somente do governo. Não, isso é de responsabilidade do setor privado produtivo. Não, isso é da sociedade como um todo. Um problema complexo, como as mudanças climáticas, não existe um único agente e não existe um único caminho para essa solução. A gente precisa aprender reaprender a dialogar, olhar para essa pauta com muita seriedade, do qual ela necessita mesmo, porque não é do governo. Eu moro na cidade, se o problema é do governo, é meu também. Eu posso ser atingido. Um negócio que dependa da água, eu não quero me preocupar com mudanças climáticas, não é o meu core, aqui eu faço só refrigerantes. Excelente, você precisa da sua água para o seu processo produtivo. Se você tiver água, né, perfeito, se você não tiver água, isso é um problema, ou se você tiver água demais, pode vir uma enchente e levar. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? A enchente levou tudo. Então, olha o quão a gente tem que olhar, e o ESG, ele é muito, muito didático nesse sentido, faz essa reflexão, quando a gente chama de temas materiais, né? O que eu estou fazendo? Qual é o meu impacto? O que o mundo está me impactando? Então, a gente acaba tendo essa visão 360 e buscando o que a gente chama de governança multinível. Não é uma única pessoa em um único local. Então, todo mundo tem que olhar para essa pauta, que não é de um lado ou do outro. Sim, claro. É o maior risco que nós temos hoje do ponto de vista de humanidade. A gente Santa Catarina está vivendo um período de muito alerta climático, enfim, relacionado ao El Niño, né? Então, modelos climáticos aí indicam a possibilidade de um El Niño esse ano, 2026, bastante forte. Como vocês estão enxergando, estão acompanhando esse sistema de alerta climático e como que nós estamos nos preparando para a chegada desse evento extremo? Bacana. O El Niño, ele é um aquecimento, um superaquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, ok? Então, parado, ele já tem esse aquecimento. Quando a gente olha para a urgência planetária, né, o que a gente está vivendo hoje do ponto de vista da sustentabilidade no planeta, a gente já está tendo esse superaquecimento. 2024 foi o ano mais quente da história de registros e 2025 também. Então, o que a gente falava no Acordo de Paris, né, não passar 2 graus e ficar ali 1,5 grau, a gente já passou 1,5 grau. Então, o que acontece hoje? Aquele aquecimento que teria naturalmente do El Niño, ele vai se potencializar, porque o planeta já está quente. As águas do oceano já estão quentes. E aí, um problema que o El Niño já trazia para a gente, ele ganha em escala. Ele é exponencial. Então, aqui para nós, a gente tem eventos como enchentes, como enxurradas, e a própria Defesa Civil de Santa Catarina já deu esse alerta climático, dizendo, opa, algo muito ruim vai vir pela frente e a gente precisa
se antecipar. Olha que importante isso. A gente precisa se antecipar e cuidar das pessoas e dos negócios nesse território. Como é que a gente faz isso? E aí eu já ouvi, eu já ouvi assim, soluções das mais inteligentes e também das mais simplórias, achando que, por exemplo, só escavando o leito do rio vai resolver um problema dessa magnitude. Sabe qual é o problema aqui que a gente tem hoje, Luiz? Quando a gente faz um projeto de engenharia, o que a gente faz? A gente pega as médias históricas, os registros históricos. Sim. Nos últimos não sei quantos anos, então a gente faz aqueles cenários e faz as modelagens e projeta para mais daqui 10, 15 anos. Isso não se sustenta mais. Eu não consigo mais olhar o futuro pelo espelho retrovisor, porque a gente tem um outro fator. E aí o próprio IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, parece uma coisa muito estrambólica, né? São cientistas que estudam o clima. Eles dizem assim, vocês precisam fazer cenário com 1,5 graus, com 2 graus e 3 graus. Então, quando a gente faz os nossos projetos de engenharia, a gente já tem que levar em consideração o que a gente já sabe fazer, mas com um adicional, que é a questão das mudanças climáticas. Então, e é isso que o El Niño vem trazer pra gente. Como é que a gente pode olhar para esse problema que já tem hoje e como é que a gente vai fazer isso resolvendo que ele vai ser muito mais potencializado. Então, as expectativas, né, dos meteorologistas, o que a ciência diz hoje é que algo muito grande vem pela frente mesmo e o impacto vai ser muito severo. A pergunta de 1 milhão é, será que a gente está preparado para isso? Será que os nossos territórios, as nossas cidades, a nossa municipalidade está preparada para lidar com um problema tão grave como a gente tem hoje das mudanças climáticas? Será que a gente aprendeu alguma coisa com o evento do Rio Grande do Sul? Será que a gente vai cometer os mesmos erros? Porque já tinha informação em 2024. A gente já tinha muito relatório, já tinha muita coisa. O que será que faltou ali, né? Então, eu acho que é um momento para a gente estar nesse alerta climático, olhar o que cada um pode fazer para reduzir esse impacto, porque o asteroide está vindo na nossa direção, mas a gente tem que tentar mitigar. A gente sempre acha que nunca vem, né? Sempre tem essa dúvida e acho que a questão, acho importante a tua fala no que se refere, olha, os dados são dados, medições, são análises no mundo inteiro, ou seja, se monitora o clima, se medem informações, se analisa modelos, né? Não há dúvida dessas questões. Não. O que falta o convencimento? Né? Tem gente que diz assim, mas isso é a visão do ambientalista. Eu digo, tudo bem. Você já ouviu falar sobre os riscos globais, um relatório que há 19 anos, 20 anos, é feito pelo Fórum Econômico Mundial? E aí ele pega os principais players do mundo, a gente está falando de presidentes de grandes empresas, o mercado financeiro, presidentes de bancos centrais, eles fazem um questionário e dizem assim, o que vocês veem como risco no curto prazo, dentro de 2 anos, e riscos no longo prazo, nos próximos 10 anos? Geralmente aqui, né, mexe um ou outro, mas as mudanças climáticas estão sendo o que tem de mais perigoso. E aí o que ele fala, que 1/3 do PIB do mundo está em risco em função da perda da biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos. Lembra da fábrica do refrigerante lá que eu te disse que ele precisa da água? Não é mais só questão da água de qualidade para fazer o refrigerante. Eu não tenho certeza se eu vou ter essa água ou se uma enxurrada vai levar a minha fábrica de refrigerante. Então, o quanto a gente precisa ampliar essa visão de mundo e trazer a engenharia e a sustentabilidade no mesmo patamar para que a gente consiga, né, regenerar ou reverter esse quadro que a gente tem hoje. E acha possível reverter? Acha possível nós, com o conhecimento que temos, com as estratégias existentes, gerar um convencimento de que os líderes, né, mundiais principalmente, conseguem entender a problemática e transformar isso em algo, como você já no início da nossa fala falou, da questão dos aerosóis, enfim. Com certeza. Não dá só para confiar, mas a gente vai ter tecnologia e engenharia para isso, não. Se não tiver a boa vontade, a intencionalidade da consciência humana, nada vai se resolver. E o dinheiro está trabalhando para isso. E o mercado está precificando isso. De novo, o ESG vem muito disso. Quanto que vale essa empresa? Não é só o que ela tem no fluxo de caixa hoje, mas qual é o impacto, qual é a vulnerabilidade ao risco que a gente tem hoje no mundo, né? Então, eu acredito muito, de novo, não é porque a gente não tem escala, é que não existe. Mas eu acredito muito que a gente pode sim reverter esse quadro se a gente tiver preparo e consciência para isso. Legal. Vou voltar um pouquinho do tema da sustentabilidade, né? E trazendo um pouco da experiência nossa aqui no escritório, na Borra Missali, sobre, a gente comentou antes do início da nossa gravação,
Sobre a Bônus, a gente vem estudando a questão de emissão de carbono em projetos de fundação profunda, buscando soluções mais eficientes, né, buscando melhorar o nosso entendimento sobre desempenho de fundações. Né, a gente até criou um selo nos nossos projetos sobre emissão de CO2 associado a volume de concreto, peso de aço, né, consumo de combustível para execução, ou seja, buscar projetos mais otimizados na busca de economia de material, de insumos e energia combustível, né? E a gente transformou isso num selo. Né? O quão é importante as empresas de engenharia, os profissionais de engenharia estarem entendendo que a sustentabilidade, né, a gente já conversou isso há pouco até, mas não deve ser encarado como um papo, né, de tema de esquerda ou de direita, eu não vou, né, parece tão simplório isso e talvez diminua a importância do que é de fato a aplicação da sustentabilidade em situações do dia a dia de um escritório de projeto ou de uma obra de engenharia. É bem legal, porque quando a gente traz essa visão, a gente está tirando a sustentabilidade de um departamento. Então, não é que, né, eu pensar na sustentabilidade depois, ou paralelo. A gente traz a sustentabilidade do ponto de vista da qualidade e sustentação desse próprio projeto. Por exemplo, quando a engenharia utiliza muito, né, a construção civil utiliza muito recurso da natureza para produzir o que a gente precisa para produzir. Não é que a gente tem que deixar de fazer isso, é de fazer isso de uma forma inteligente. Mas quando a gente traz essa visão de que eu tenho esses recursos e eu quero ver um prédio sustentável, eu estou vendo a eficiência do produto. Eu não estou trabalhando a eficiência do processo. E aí, se eu pensar nas emissões de carbono ou na redução desse impacto, dessa pegada de carbono ao longo da cadeia desse produto, quando eu vou fazer o meu projeto de engenharia, eu já tenho que ter isso em mente. Não é só pensar no licenciamento ambiental ou se ele vai ter LEDs, por exemplo, né, ou painel solar. Não, é como é que a gente trabalha com a circularidade desse produto. O quanto de resíduo é gerado durante uma obra que fica para trás, e isso é impacto para o planeta. Eu tirei um material da natureza e eu não estou utilizando. Olha o que o Fórum Econômico Mundial disse de novo. A gente vai ter um limite para isso. Tem um livro que é da Dornella Meadows, ela diz que não existe crescimento econômico ilimitado num planeta finito. Então, quando a gente olha, e aí o projeto de vocês eu achei assim muito legal, porque vocês estão fazendo a parte de vocês. Sabe o que significa isso? Estão dizendo assim, gente, existe um fator importante aqui que está sendo levado em consideração. É o objetivo de vocês resolverem todos os problemas do mundo, não é, em relação à sustentabilidade e meio ambiente? Não. Claro que não, mas eu estou dizendo aqui a minha parte. Olha o seu projeto, ou olha a inteligência que a gente fez pela engenharia para dar nossa contribuição. Você pode achar que talvez seja pequeno. Ah, mas a gente faz aqui. Não, isso não é pequeno, porque ele traz a consciência de que pode ser feito diferente e você traz a valorização de algo que está sendo... A gente tem um selo específico para dizer que a gente está se posicionando de uma outra forma. Posso fazer melhor? Sempre. Estou fazendo a minha parte? Claro. Então, eu acho que é muito bacana porque mostra realmente o compromisso e a responsabilidade que cada um tem dentro desse processo da sustentabilidade. Muito bom. A gente está chegando, vamos falar um pouco do futuro, né? Durante muito tempo a engenharia valorizou quase que exclusivamente os hard skills, né? Hoje fala-se muito em soft skills e green skills. Na tua visão, qual dessas competências será o maior diferencial do engenheiro do futuro? Como uma estudante de green skills e que escrevo muito sobre isso, com certeza green skills. Sabe por quê? Porque ela junta as duas. Eu acho que até desculpa interromper, mas a diferença entre o hard skill, o soft skill e o green skill. Perfeito. O hard skill é o técnico. É aquilo que eu sei fazer bem e, né, é o conhecimento técnico em si. A gente pode dar o exemplo de economia circular. Né, como é que eu trabalho com resíduo, não é linear, eu extraio da natureza, né, utilizo o que não serve, jogo fora, então crio resíduo. A economia circular traz uma outra forma, o que pode ser reutilizado dentro do próprio processo ou num processo novo, beleza. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando das habilidades que são mais humanas. Então, a gente está falando de competências como visão sistêmica, a gente está falando de competências como empatia, né? E é uma outra avaliação... Comportamental, perfeito. E as green skills, elas juntam as duas. Eu mapeei 23 green skills, que como é que a gente pode olhar
para projetos, para empresas, para negócios, a partir da nossa lupa. Então você não precisa, por exemplo, abandonar a engenharia ou o direito, né, ou a contabilidade para se tornar um profissional da sustentabilidade, uma visão da sustentabilidade. Você simplesmente melhora a lupa e enxergando isso. De novo, pensamento sistêmico. O que a gente está conversando aqui, trazendo essa visão ampla, é o que está acontecendo no mundo, né, os problemas do mundo, e como é que eu jogo isso dentro dos meus projetos. Não é só fazer um projeto quadrado, né, desconectado do mundo. Não existe nada que seja espacial, o mundo está acontecendo. Então, como é que a gente tem essa visão? E a sensibilidade, esse comportamento que você fala, ela é fundamental porque tem muita gente que diz assim, mas não é comigo. Não é contigo. Desculpa te avisar. Desculpa te avisar, mas é com todo mundo. Então, e o que a gente fala, assim, né, da questão que a gente vai ter de impactos no mundo, vai afetar até os nossos próprios corpos. Então, a gente vai ter ondas de calor e pessoas que são suscetíveis, crianças, idosos. A gente pode estar falando do pai de alguém, do vô de alguém, do filho de alguém, que não vai aguentar o que a gente tem. Então, né, de tanta temperatura extrema e os nossos organismos vão colapsar de verdade. Então, e tem muita gente que já está morrendo em função disso, né? Então as Green Skills, elas vêm para nos mostrar como é que a gente pode colocar o ESG na prática e como é que a gente pode juntar isso, o que existe de técnico, e aí seja na sua área, ou advogado, ou contador, né, ou qualquer um, o pessoal do RH, já faz na sua área, mas com essa visão da sustentabilidade ou pela sustentabilidade, né? Então, trabalhar pela sustentabilidade. Tu acreditas que o futuro da liderança na engenharia será mais humano e comunicativo do que apenas técnico? Certamente. Não só na engenharia. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais conectado, hiperconectado, e nós somos seres relacionais. A gente precisa do outro ser humano para existir. Seja do ponto de vista de necessidade de contato, seja do ponto de vista de produção mesmo. Então a gente precisa de outras pessoas fazendo outras coisas para que a gente se mantenha, né, dentro do nosso modo de vida hoje. E a gente está tendo, né, o que a gente chama agora da NR1, que muito se fala sobre saúde mental. Mas isso é muito óbvio, né? Você pega um funcionário no começo do dia e como é que você manda ele para casa no final do dia para a família dele? Como é que você trata esse colaborador, esse trabalhador durante o seu dia? Como é que você devolve ele para a família dele? Isso é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala em impacto, não é só degradação ambiental, é do ser humano que está ali na tua frente mesmo. Porque tem gente que diz assim, eu não tenho dinheiro para investir em ESG. Eu digo, a sua gestão é humanizada? Você olha para o seu colaborador como uma pessoa de verdade, que importa para a sua empresa, ou só um recurso que fica reclamando, mas você não conhece as pessoas que trabalham para mim. Conheço, a gente tem que ver com o outro lado, como é que a gente aumenta a nossa interação humana. Então, a engenharia é importante, a técnica é importante, não só. A gente tem que ter outros elementos para poder ter um mundo muito mais equilibrado, senão a gente vai caminhar para o caos. E as faculdades, elas estão formando profissionais preparados para esse futuro ou apenas excelentes projetistas ou calculistas, né? Vamos pensar assim no âmbito da engenharia. Pergunta de 1 milhão. Eu acho que está tendo uma mudança muito grande. Eu acho que a questão do ensino, principalmente o ensino superior, ele tem que se adaptar e ele está se adaptando a essas novas demandas que a gente tem na sociedade. Então não tem mais como ficar, porque a universidade, né, o conhecimento acadêmico vivia meio que à parte, no mundo paralelo, no metaverso, né, desconectado do mercado, do que estava acontecendo hoje. E é uma demanda que os próprios jovens, esses próprios estudantes estão querendo mais conexão com a prática. E aí as universidades precisam ter esse preparo ou descer um pouco, né, do divino e vir realmente ali para o dia a dia e ensinar isso de uma maneira muito mais concisa. O conteúdo gera impacto? Já recebeste relato de pessoas que mudaram visão, carreira ou atitudes a partir do seu trabalho nas redes? Já. Foi bem surpreendente. Como eu te comentei, eu escrevia porque eu queria, né, desabafar. E depois eu recebi muitos feedbacks de, olha, aquela tua dica foi muito boa, tal. E agora, recentemente, no meu aniversário, eu recebi muitas felicitações e uma pessoa em especial disse assim para mim, eu gosto muito do teu trabalho e gosto muito do que você fala e a forma como você fala, porque faz diferença para mim. Sabe como foi? A gente escreve para isso. A gente escreve para isso, eu trabalho para isso, mas quando você recebe...
você diz assim, cara, eu impactei um outro ser humano. Então, eu acho que essa é a grande bonificação no final do dia, né? O que conta no final do dia é quantas pessoas a gente impacta e quem a gente traz com a gente dentro dessa jornada. Muito legal. Parabéns. Essa é uma conquista bem importante, né? O que mais te motiva hoje? É a sustentabilidade, a educação ou a transformação de pessoas? Eu preciso escolher? Eu acho que não, né? Eu acho que eu faria uma junção de tudo isso. Primeiro, tudo na vida ou nos negócios é por pessoas e para pessoas. A gente tem que pensar, sustentabilidade... É um propósito, né? Isso, é por pessoas e para pessoas. Então, a gente não tem como separar isso. Claro. A sustentabilidade é a minha essência e a minha alma. Então, você pode tirar tudo de mim. Você pode tirar meu nome, o que você quiser, meu conhecimento. Agora, se tirar a sustentabilidade do meu coração, eu deixo de existir. Eu não tenho a minha essência. E a transformação é isso que eu busco todos os dias. Então, né, se de alguma forma deixei alguma semente aqui para alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, e que possa ter um impacto ou querer entender um pouco mais sobre tudo isso, eu já ganhei o meu salário. Então, a gente em conjunto, a gente é melhor. Que conselho você daria, então, para um jovem engenheiro, um estudante que deseja produzir conteúdo técnico na rede sem perder credibilidade? Primeiro, não buscar criar conteúdos pelo like. A gente não cria o conteúdo para o algoritmo, a gente não faz isso para o algoritmo, a gente faz isso pensando nas pessoas. Como é que eu posso ajudar um outro profissional? O que será que nessa dica que eu tenho hoje, nesse conteúdo, nesse material, nesse projeto que eu estou trabalhando, nesse insight que eu tive, como é que eu posso ajudar um outro profissional? Eu acho que esse é o ponto essencial. Ver exatamente aquilo que você quer fazer, né, ou aquilo que você tem familiaridade. Estuda muito, é preciso estudar muito. Porque tem gente que faz, mas tem não sei quantos milhões de seguidores. Nossa, não é sobre isso. É sobre, de novo, transformação. Sobre impacto de verdade, sobre aquilo que tem relevância, aquilo que tem consistência e aquilo que tem importância. A gente está perdendo muito, a gente tem uma junção de informações, de dados, mas as pessoas não estão mais conseguindo absorver. A gente está num nível de 7 segundos de atenção. Isso é insano. A gente não consegue mais se olhar nos olhos. Então, quando você fizer o seu conteúdo e faça seu conteúdo para ter um posicionamento na sua carreira, autoridade, reconhecimento pelos seus pares, faça isso com muito propósito, faça isso com amor de verdade que você queira dar, que com certeza os resultados vêm. Eu não sei nem se eu faço a última pergunta, que é um pouco do que você acabou de falar. Se tu pudesse deixar uma mensagem sobre o futuro, né, da engenharia e da sustentabilidade para quem está nos assistindo, qual seria? Eu acho que seguir esses propósitos. Esse propósito. Né? Seguir esse propósito. E assim, não ter medo ou não ter receio do que vem pela frente, porque eu acho que quando você acredita naquilo que você faz, ou quando você faz aquilo porque você acha que é o certo, né, que é o bem maior, eu acho que os resultados vêm. Então, nunca pense no curto prazo. Talvez para essas gerações novas seja tão difícil isso, né? Eu que já tenho um pouco mais de idade, é mais fácil a gente olhar para o longo prazo. Sustentabilidade é sobre o longo prazo, é uma construção, é um caminhar, é um aprendizado. Não tenha medo de errar, a gente não vai acertar sempre. A gente tem que reprogramar a nossa rota com esses aprendizados ao longo do processo, e a verdadeira beleza está aqui. A gente caminhar, a gente se conectar com pessoas e a gente buscar ser melhor para fazer melhor para a gente e para o mundo também. Que legal. Bem, eu não sei se a gente tem algum assunto que a gente não abordou, que tu querias comentar, né? Estamos chegando finalmente aqui no encerramento, né? Eu gostaria de agradecer, Gisele, para mim foi uma honra recebê-la, né? Para mim foi uma tarefa muito gratificante, não só te conhecer, mas acompanhar tuas postagens, tuas redes sociais, ver o conteúdo que tu, né, tens publicado, tens te posicionado. Acho que não é uma publicação, é um posicionamento. Acho que isso vem muito do que você trouxe para nós hoje, desde do planejamento, da estratégia, de fazer, de opinar, né, tudo isso reunido nas tuas publicações. E eu não tenho dúvida que todo a Top Voice não é por acaso, né, é um reconhecimento de fato por tudo aquilo que tu, né, tens trazido de contribuição para a área de sustentabilidade, de gestão territorial, questões climáticas, green skill. Eu acho que parabéns pelo teu trabalho.
Eu que agradeço demais o convite, quero deixar as minhas redes sociais aqui, então deixar o Instagram. Como te conhecem, né? Como chegam até você, né? Isso, é o @Gisele Victor Batista, também tem a minha consultoria, que é @Arpia Meio Ambiente, com Harpia, e também deixar o meu contato no LinkedIn, Gisele Victor Batista, que lá tem muito conteúdo, tem muita matéria, tem muita coisa legal, então fica o convite para me seguir por lá também. Legal. A gente reforça esse convite, né, de realmente seguirem a Gisele, né, também o Fundcast, a Borne Salles, a gente também chama, né, a nossa audiência para que nos sigam, reforcem aí a busca de conteúdos. Nessa terceira temporada do Fundcast a gente vai tratar com pessoas que são referência nas redes sociais, que trazem o conteúdo da engenharia, né, de uma forma importante, né. Acho que a gente um mundo, parece que é novo, não é tão novo, enfim, a gente fica bem na dúvida, mas eu acho que a importância das redes sociais se tornou maior no nosso dia a dia, né? E a gente precisa saber escolher o que é de fato bom, né? Acho que quando vem muita coisa... É um desafio. É um desafio. E a gente selecionar o que é bom, o que é né, conteúdo sério, conteúdo... né, que venha agregar ao nosso conhecimento é importante. Então, de fato, parabéns, Gisele. Obrigada. Né, e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um abraço, gente.